Thay Dutra e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje teremos contos de terror. Oi, gente, voltei com mais uma história. Olha, eu tenho uma vela aqui, né? Quem olha pra mim diz que eu tô fazendo até feitiço dentro de casa. Mentira, não faço essas coisas. Olha, a história que eu tenho pra contar hoje é uma história que aconteceu quando eu era criança, né? Pra quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de bruxa, de bruxaria, essas coisas assim. E no meu quarto eu tinha um altar de bruxa. Eu deveria ter em torno de uns 13 anos ou 12, por aí. Uns 12, eu acho. Uns 12 anos. 12, 13, por aí. E eu tinha um altar de bruxa. E eu tinha muitas coisas de bruxa dentro do meu quarto, né? E aí, eu tive uma cunhada que já até faleceu. E essa minha cunhada, ela também gostava de bruxa. E o dia que eu fui na casa do meu irmão, eu cheguei lá e ela tinha bem na entrada da porta uma bruxa. Mas era uma bruxa muito velha, assim, com a cara enrugada, com baita do narigão. A roupa dela era toda esfarrapada, roxa, né? E ela tinha um sensor. Se tu batesse palma na frente dela, ela ligava os olhos vermelhos, dava risada e saía andando. Só que como ela já era muito velha, ela já não conseguia, tipo assim, ligar o sensor dela, sabe? De só se tu apertasse ela, daí ela ligava os olhos vermelhos e dava risada, né? Ou se tu passasse a mão assim na frente dela, daí ela ligava o sensor. E aí eu pedi pra ela. E aí um belo dia, eu cheguei lá e ela botava maçã pra essa bruxa. E as maçãs ficavam dias, meses lá e não apodrecia. E aí um belo dia eu estava lá na casa dela e eu pedi essa bruxa pra ela. Essa bruxa, ela existe ainda. Eu dei pra minha prima, eu acho que até hoje ela tem, porque eu tinha muita bruxa, e daí quando eu resolvi, tipo, ir pra igreja e tal, eu dei minhas bruxas pra mim não botar fora, porque era uma coisa que eu tinha muito carinho, né? E eu gostava muito, e gosto até hoje, né? E aí eu peguei ela me deu essa bruxa. E eu levei pra casa, muito feliz com aquela bruxa. E eu fiz um altar pra minha bruxa. E eu botava maçã, eu acendia vela pra ela, eu conversava com ela, né? E como eu tinha essa mania de ficar conversando, né? Algumas almas, né, que viviam ali em volta, elas começaram a ficar dentro do meu quarto, digamos assim. Então, tipo, e eu era uma criança que eu era muito fechada. Tipo assim, eu não conversava com ninguém, tipo, com a minha mãe, essas coisas. Eu tive alguns, como é que eu posso dizer assim, algumas coisas aconteceram. Mas enfim, não vem ao caso agora. Então eu era uma criança que eu ficava muito dentro do meu quarto. Eu não saía pra brincar com outras crianças e nem saía, tipo, de casa. E aí, as únicas, digamos assim, amigos que eu tinha era essas pessoas que ficavam ali, essas almas que ficavam ali. Que na época eu não sabia que essas almas que ficavam ali eram almas que me acompanhavam, que cuidavam de mim. Que até nos outros vídeos eu também vou falar a primeira vez que eu vi e tal. Mas agora é esse conto, né? Que é o conto da bruxa, né? Então, assim. Então, eu era uma criança que eu chorava muito, que eu era muito triste, que eu, tipo, não era feliz, né? E eu ficava conversando com aquelas almas, eu cantava, né, para essas almas e tal. E muitas vezes, né, quando eu tava triste, eu tava muito triste, eu saía de dentro de casa e eu ia pro muro da minha casa e eu ficava olhando as estrelas lá, né, bem coisa de criança. E tinha uma canção que eu cantava, que eu não sabia que era um ponto, mas eu cantava, porque tinham me ensinado a cantar. Então eu cantava aquele ponto que era o que me acalentava, era como se eu sentisse a presença de alguém que estivesse ali me cuidando, sabe? E toda vez que eu cantava esse ponto, aparecia uma coruja, e essa coruja parava bem no topo da minha casa, e ela gritava. Então eu ficava muito emocionada com isso, porque eu sabia que significava, como eu gostava muito de bruxa, eu estudava muito sobre bruxa,
Eu sabia que aquilo era algo bom, que não era algo ruim, que era um modo de dizer que tinha alguém ali, né? E aí eu ia para dentro do meu quarto, eu ia dormir. E quando eu entrava dentro do meu quarto, eu não fechava a porta. Eu entrava muitas vezes e eu dizia assim, quando eu via que alguém entrava, tipo, alguém que eu falo uma alma, eu dizia assim, fecha a porta, porque eu não gostava de deixar minha casa, tipo, o meu quarto aberto. Até hoje, tipo, a minha casa, se vocês verem, ela é toda fechada, tipo, eu não abro janela, eu não abro porta, eu não gosto, eu gosto de ficar trancada. E aí, eu dizia, fecha a porta, por favor. E, sinceramente, gente, por incrível que pareça, a porta, ela se fechava sozinha, do trinque se mexer, a minha porta ela era, tipo assim, uma madeira bem antiga, o trinque se mexia e fazia, e fechava. E eu continuava, porque pra mim aquilo era normal, tipo, eu não tinha conhecimento, eu não pensava em ser de religião, eu só tinha curiosidade daquelas almas que conversavam comigo e estavam sempre ali comigo. Aí um belo dia, eu briguei muito e tal. Briguei assim, eu tava muito chateada, muito triste, eu chorava, né? Eu me sentia diferente, eu me sentia como se eu fosse uma pessoa, tipo, que não tivesse amor e tal, né? E aí um belo dia eu fui dormir. E aí eu acordei, né? Eu acordei e quando eu acordei, eu tinha uma. Eu me acordei com frio, tipo, eu senti frio dormindo e eu fui abrir meus olhos e eu estava deitada no chão. Tipo, era a minha cama e eu tava no chão, deitada no chão de lado, assim, como se eu estivesse dormindo, só que eu tava de lado, deitada no chão. Aí eu me acordei naquele susto, peguei e fui pra minha cama. Minha sonolenta, eu fui pra minha cama. Aí tá, acordei, tudo bem, no outro dia de manhã. Passou 2 dias, eu tinha um urso dentro do meu quarto. E era um urso que se tu tinha que apertar ele, tipo assim, tu apertava e ele gritava, tipo, né? Tinha que apertar ele com força e ele gritava, né? Ficava bem assim, perto da orelha. Aí eu peguei e fui dormir, né? Eu ia lá, li um pouco do meu livro, conversava com a bruxa, conversava, né, com quem tava lá e eu ia dormir. E esse dia que eu fui dormir, eu acordei, tipo assim, eu tava dormindo, e eu acordei com uma risada muito alta. E quando eu me acordei, assim, no susto, que eu fui olhar pro lado, tava essa bruxa, que era a minha bruxa, que eu tinha um carinho enorme, tenho um carinho. Tava essa bruxa andando por dentro do meu quarto, com os olhos vermelhos, e eu dormia com as luzes tudo apagadas. Até hoje eu durmo, né? Com as luzes tudo apagadas. E eu só vi o vermelho do olho dela, da direção da porta, vindo pra minha cama. E ela dava risada e vinha caminhando na minha direção. E eu me acordei apavorada, né? Que eu não tinha visto aquilo. E aí eu peguei ela, porque como eu conversava, eu peguei ela do chão e disse assim: já que tu não me deixa dormir, eu vou te botar de castigo. E eu tinha uma caixa de sapato de um tênis que eu tinha ganhado. E dentro daquela caixa eu guardava todas as minhas coisas de bruxa que eu tinha, né? E aí eu peguei ela, botei ela deitada dentro daquela caixa, eu fechei aquela caixa e enfiei dentro do meu guarda-roupa e disse assim: vê se tu me deixa dormir agora, porque eu tô com sono. E dentro desse guarda-roupa tava o urso. E eu fechei a porta. Quando eu fechei a porta, que eu virei de costa, que eu fui deitar, o urso começou a gritar. Como se alguém tivesse apertado ele. E ele gritava, tipo, eu te amo, ele falava assim. E gritava. E eu peguei, fui, liguei a luz do meu quarto e abri o guarda-roupa de novo pra ver o que que era. E o urso parou de gritar. Aí eu abri a caixa, olhei a bruxa, né? Vi que a bruxa tinha parado, o urso também. Aí eu peguei e disse: tá, agora eu vou poder dormir. Fechei a caixa de novo e disse assim pra ela que era pra ela parar de me assustar, porque eu tinha medo quando eu ficava assim, que eles me assustavam, que não era pra eles me assustar. E aí eu fechei o guarda-roupa e voltei a dormir. Bom, depois desse dia, eu peguei e demorei um mês pra me tirar a bruxa de dentro da caixa. Aí depois eu tirei a bruxa de dentro da caixa, botei ela lá no altar dela, botei as coisas dela de novo.
e continuei tudo de novo a rotina, né? Que eu sempre tinha com os meus bichos, com as minhas bruxas, com aquilo que lidava ali, né? Junto comigo. Mas esse dia foi muito assustador. É um dia que eu nunca vou esquecer, né? Eu pretendo futuramente fazer o meu altar de bruxa de novo. Ter minhas coisas de bruxa, porque eu quero começar a gravar, eu quero ir em lugares assombrados, eu quero ir em casas assombradas, mas eu tô pensando, planejando mais pro ano que vem, né? Não pra esse ano. Mas assim, espero que dê certo, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho que é bom, né? É assustador, dá medo, dá nervosismo, mas é algo que eu gosto de lidar, é algo que, tipo, que eu estudo bastante, que eu tenho conhecimento. Até eu vou fazer outros vídeos pra botar no canal de coisas que eu aprendi, enfim, conhecimentos, coisas que as pessoas não sabem e muitas vezes julgam sem saber, né? Então, assim, e é uma coisa que eu gosto, né? Então, a história de hoje foi essa, né? Foi da a bruxa, né? Que era essa, e, gente, essa bruxa ela existe. Ela existe, ela tá com a minha prima, a Thaís, porque eu dei pra ela. Eu tinha duas bruxas, eu tinha uma com vestido preto e essa. Essa bruxa ainda, se ela gosta bastante, né? Ela ainda existe, ela tá lá na casa dela. O dia que quando, porque eu só dei essa bruxa quando eu me desfiz das minhas coisas de religião, que eu entreguei, que eu fui lá, fiz bonitinho. Foi quando eu entrei em depressão, quando eu perdi meu pai, que eu disse que eu não queria dar um tempo da religião. E aí foi onde que eu decidi conhecer outra religião, né? Que no caso é a igreja e tal, e comecei a estudar sobre isso. Mas assim, essa bruxa, ela existe ainda. Ela existe, ela tá na casa da minha prima, né? Não sei se a minha prima ainda tem ela, mas ela existe e faz anos, 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 né? Então eu tenho uma história que eu posso contar sobre essa bruxa, né? Mas eu vou trazer próximos vídeos outras histórias que tem. Tem histórias da aparição do espelho que eu vi, tem histórias do cemitério, né? Da aparição do cemitério, do dia que eu passei a noite no cemitério, que eu dormi no cemitério. Tem aparições, tipo assim, na praça, aparições de quando eu tava trabalhando, né? De quando me livraram, tipo assim, de um assalto, né? Que eu fui assaltada e tal. Então vai ter vários vídeos, vários vídeos. E todos esses vídeos foram coisas reais, foram coisas que aconteceram comigo mesmo, verdade. Eu tenho, tipo, muitas coisas ainda, né? Eu tenho de quando eu consegui libertar a alma da minha mãe, quando eu perdoei ela depois que ela morreu. Tem do meu pai, quando a alma do meu pai veio se despedir de mim, né? Que é uma coisa particular, mas é uma coisa muito bonita, foi muito bonito, né? Quando ele veio em espírito, né? E se despediu de mim, né? Falou comigo, do meu irmão, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Eu vou contar de outras almas também, que são almas de pessoas que eu nunca vi, não conheço, mas que vieram pedir ajuda, né? Então vai ter muitas histórias, muita coisa trick, né? Pra quem gosta de coisa de terror, coisas de. Que é verdade mesmo, que não é brincadeira mesmo, que é verdade. Então, assim, se inscreva no meu canal, comenta, deixa o like, me ajuda, compartilha, né? E cada dia vai ter um vídeo assim, eu vou contar várias histórias legais pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Goste, né? Gostes. Ucha, que vocês gostem do meu vídeo, né? E que vocês durmam com Deus, né? Que é muito importante, né? E com os espíritos de luz, né? Que vocês tenham bons sonhos. Eu já estou até de pijama. Eu só gravei porque botaram ali. Eu botei uma enquete e votaram pra me contar a história de terror. Então, aqui estou eu, né? Então, eu sei que vocês durmam bem. Beijos e até o próximo vídeo.